A temporada de balanço continua forte. Aqui no Brasil é o que mais importa no cenário. Porém, não podemos esquecer o tarifaço, todas as possibilidades de novas tarifas que vão vir e, claro, todas as disputas políticas que estão acontecendo. Isso tem mexido ainda com o mercado e levado a alguns pontos de reflexão sobre o que pode vir a acontecer. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro trazendo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho aqui. Primeiro, pedindo desculpa da semana passada eu não ter conseguido fazer o resumo. Não passei muito bem, acabei preferindo descansar para melhorar e deu certo porque na segunda-feira já estava zero bala, então deu para seguir a vida tranquilo aí. Mas uma semana aí que a gente tem para poder falar um pouquinho do que está acontecendo nesse mercado como um todo, né? Uma semana que está sendo bem movimentada por conta dos balanços aqui do Brasil, mas vamos falar um pouquinho primeiro do cenário internacional. Quando a gente olha a questão das tarifas, né, tem muita briga para um lado, para o outro, o que vai acontecer, se a gente vai conseguir reduzir tarifas, se não vai, né? Um lado, um pedaço do governo fala que está negociando, aí o presidente fala que não vai negociar, e fica aquela briga. A gente sabe que no final das contas é tudo uma questão ali de política, de ganhar alguma coisa para as eleições de 2026, que infelizmente acaba que na hora que a gente está nesse final aí, nos últimos 2 anos, o foco de todo mundo já vira ser as eleições em si. Mas, né, e não repara a bagunça aqui não, aqui, se vocês verem como é que tá o quarto aqui, tá uma zona, mas tudo bem. O que eu quero falar é o seguinte, o Trump, né, ele tá com uma ideia dele das tarifas e tudo mais, e o jogo de poder é o que ele sempre fez e a gente já sabe disso. Mas saiu uma notícia essa semana que me chamou a atenção, que é que ele fez um acordo para que empresas, por exemplo, a Apple, não precise ser taxada dos produtos que ela está produzindo, por exemplo, na Índia, ou na China, ou em Hong Kong, né? Não importa, né? Os chips não precisam ser taxados. Qual que é o formato desse acordo que a Apple pode fazer? Não significa que a Apple já fez, tá? Mas os Estados Unidos falou o seguinte: se vocês fizeram um acordo com o nosso governo de um investimento aqui, claro que num montante significativo, num prazo significativo, para que aumente a industrialização dentro dos Estados Unidos, você não precisa ser taxado nesse momento. Você vai ter a isenção dos seus produtos específicos. Então, uma coisa individual por empresa. E isso é interessante por quê? Porque a grande preocupação, a minha grande crítica, né, além da crítica de aumentar impostos, que eu acho que já é ruim para os Estados Unidos em si, né, que eu acho muito mais vantajoso reduzir os impostos internos do que aumentar os impostos externos, mas além dessa grande crítica, o que eu acho que era o grande problema é o seguinte: queria industrializar, mas não existe uma capacidade dos Estados Unidos absorver essa industrialização no curto prazo, tanto por falta de mão de obra, né? A taxa de desemprego lá é menos de 4%, né, ao ano, né? Então, no momento, né? Então, assim, não tem mão de obra para poder fazer isso, muito menos a mão de obra de baixa qualificação, né? Então, o PIB lá é totalmente voltado em serviços, não é um PIB voltado industrial. Então, falta muita coisa para isso. Eu até entendo a importância da industrialização no país, né? Eu acho que isso é vantagem, mas tem que ter um prazo, porque senão, no final das contas, só vai gerar problemas internos lá dentro. E eu não estou nem falando os impactos que traz para cá para o Brasil, mas a gente pode falar daqui a pouco. Então, esse tipo de acordo pode funcionar de uma forma ou de outra. E aí é o ganho que o Trump está tendo. Se é o modelo ideal de se fazer, se ele fez do jeito certo ou não, isso aí é uma outra história, tá, pessoal? Mas eu não estou aqui para poder avaliar isso, mas vai ter esse movimento. Então, assim, algumas empresas que iam ser taxadas não vão ser mais, e isso é algo muito importante da gente acompanhar, tá? Falando um pouquinho dos impactos disso para o Brasil, né, eu acho que eu já comentei aqui, com as tarifas, né, o que deve acontecer é uma inundação de produtos que iam ser exportados e que vão acabar não sendo tão exportados assim dentro do cenário nacional. Com isso, a gente deve ter uma queda inflacionária aqui, significativa, mas no curto prazo. Por quê? Porque, por exemplo, um plantio, né, vamos pegar aqui o milho, né? Você não planta o milho hoje para colher amanhã, você planta com uma safra por um ano, né? Então,
Toda a safra que está sendo colhida agora já foi plantada há muito tempo, quando não existia as tarifas e quando a demanda era conforme lá atrás. Então, esse ajuste de demanda por conta do imposto que vai aumentar o preço, né, esse ajuste ainda vai acontecer, e aí parte vai continuar sendo exportada, porque ainda vai ter uma demanda por lá de pagar mais caro, mas essa demanda reduz, e parte vai sobrar para ficar aqui no Brasil. Então, a parte que seria exportada vai ficar aqui no Brasil, logo vai ter mais produtos aqui no Brasil, porque já tinha uma parte para o Brasil aqui, então vai ter um volume maior, logo o preço vai ter que reduzir aí nesse curto prazo. Porém, a dúvida fica o seguinte: o quanto será plantado para o próximo ano? E aí, o impacto da inflação no próximo ano que vai ser significativo, porque pode ser que a gente tenha menos negócios, eh, menos empresas do agro, vamos falar assim, plantando, né? E aí, consequentemente, a gente vai ter uma inflação mais alta, porque vai ter uma concorrência, inclusive, com o ar. Inclusive, se as pessoas não plantarem a tempo e essas tarifas caírem no meio do caminho, ou caírem depois, não sei, conforme for, vai faltar, ele vai ter um descasamento, que pode acontecer em 2026, pode acontecer em 2027, ou até depois, vai depender muito do que aconteceu antes, depende muito de muita coisa que pode acontecer, né? Não dá para prever, mas com certeza, se prolongar aí essas tarifas, a gente vai ter um efeito nessa linha, de reduz inicialmente, depois aumenta substancialmente a inflação. Passando então para a temporada de balanços, né? Saíram alguns balanços importantes. Saiu o balanço, por exemplo, da Embraer, que eu comentei até num vídeo, que primeiro ela soltou um balanço negativo e na sequência ela corrigiu para um positivo, né? Então, um erro muito grotesco que qualquer um que analisa um número olha e fala assim, faz sentido esse número, não faz sentido esse número, né? Então tem coisas que quem está acostumado consegue ver de uma forma muito rápida, e eu achei bem estranho isso. Mas não significa que seja errado, é algo normal. Eu acho que até por isso que muitas vezes a gente tem algumas empresas que postergam balanços, né, a data, porque às vezes encontram alguns erros absurdos ali, e se você já divulgou, que nem era o caso da Embraer, ela precisa corrigir tudo muito rápido e divulgar muito rápido, de novo. Agora, se é o caso, por exemplo, que você percebe antes da divulgação, às vezes você aproveita e fala assim, não, peraí, vamos postergar, vamos gastar um dia a mais aqui para fazer um double check, né, e conferir para ver se realmente faz sentido aquela informação. Também tivemos resultado, né, do Banco do Brasil, né, foi um resultado bem positivo, né, foi interessante aí nesse sentido, né, mas com alguns pontos de alerta aí significativos para a gente acompanhar, né. Também temos Petrobras, o resultado de Petrobras também foi em linha do esperado, porém, né, os dividendos, os juros de capital, os proventos como um todo, né, foram abaixo das expectativas, e isso fez o preço da ação cair significativamente no dia seguinte. Também é algo importante, né? Petrobras, o drive dela é muitos proventos pagos, né? Eu até acreditei que foi até um bom volume que está sendo pago, né? Até por conta da necessidade fiscal que o governo sempre tem também, então existe uma pressão sobre isso, mas dá para segurar, para soltar um pouquinho mais para frente mais proventos se for necessário, né? Para poder acertar lá o caixa do governo na hora certa também, porque para o governo o que importa é 31 de dezembro, não é trimestre a trimestre. E então são situações aí que acompanharam. Também tivemos o resultado de Eletrobras também, que foi interessante. Entre diversos outros resultados, eu acho que vale a pena a gente acompanhar. O mercado ele é muito movido aos resultados, né? E as empresas a gente precisa ficar de olho e pegar lá os detalhezinhos, né? Então, por exemplo, em Petrobras, um detalhezinho que tem lá que chama atenção é o CAPEX dela, vale a pena avaliar, né? E entender ali se como que o mercado está absorvendo aquela informação, e aí você se posiciona comprando ou vendendo conforme aquilo que você estiver entendendo, né? Meu papel aqui não é falar para você compra ou venda. Meu papel é lembrar vocês da importância de uma diversificação, lembrar vocês que é importante acompanhar aí os resultados das empresas e destacar algumas notícias, né, para vocês pensarem a respeito delas. Bom, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que tenham gostado.
Fica aí um recado para continuem me acompanhando. Quem não segue o canal, por favor, clique aí para seguir. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.